Olá pessoal, boa noite. Eu sou Bruno Pedro Bom, diretor de atendimento da BBDE Comunicação. Hoje a gente vai bater um papo com o Carlos Ferreirinha, iniciando esse projeto da BBDE Live. Toda semana nós traremos alguém de relevância do mercado para transmitir algumas dicas para os advogados, para o setor jurídico, principalmente nesse tempo aí que a gente está vivendo, um tempo onde muitos processos, muitas reflexões, muitas posturas vão mudar. O Fê é uma pessoa fantástica, um profissional fantástico, e com certeza ele vai abrilhantar hoje essa abertura desse nosso projeto com as reflexões do luxo. Só vou esperar ele entrar. Fiquem aí absolutamente à vontade para fazer as perguntas de vocês, para interagir, tá? E o objetivo é ser prático e principalmente transmitir uma série de reflexões para ajudar os nossos clientes, para ajudar os advogados, o setor jurídico como um todo neste momento. Oi, Fê, boa noite. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo tranquilo. Obrigado aí pelo convite, Bruno. Muito bom. Imagina, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado você por aceitar esse convite. Estou acompanhando aí suas lives e cada dia é uma reflexão diferente. Vou falar que você é um dos profissionais mais versáteis que eu conheço, porque você sai de casamento para vestuário, para segmento jurídico, é um absurdo, é um absurdo. Essa é a história, né? É daí que veio a minha trajetória e essa particularidade de trabalho de forma muito transversal, né? Então é onde que eu acredito verdadeiramente numa possibilidade aí de diferenciação. Então, obrigado, Bruno. Muito bom. Sempre muito bom trocar com você. Imagina, prazer é todo meu. Quem não sabe, eu já fui estagiário do Ferreirinha. Aprendi muito com a MCF, ele é fundador e presidente da MCF Consultoria. Bruno, Tá ouvindo? agora sim. Bacana. Fê, falando um pouquinho do mercado jurídico, eu acho que a gente não precisa entrar muito nessa questão da pandemia, dessa questão dos recessos. Eu quero falar aqui sobre reflexões e principalmente oportunidades. O mercado jurídico, assim como os outros mercados, foi um mercado que teve aí um congelamento das suas atividades, consequentemente pelo recesso, pela paralisação de alguns setores econômicos. É um mercado de prestação de serviço, de altíssimo valor intelectual, valor agregado, e consequentemente teve aí alguma queda. Não só dos meus clientes, mas vários escritórios aí tendo algumas demissões. Infelizmente é um momento complicado. E, somado a isso, a gente passa por um momento aí de instabilidade do legislativo. Não só do legislativo, mas dos posicionamentos do governo. Decretos, portarias, medidas provisórias que mudam de uma forma absolutamente assustadora, o que gera uma insegurança tremenda. Mas também eu queria pontuar, antes de passar a fala para você, as oportunidades que nós temos com isso. Nunca se procurou tanto e nunca se falou tanto de questão de acordos com trabalhadores, do direito trabalhista, a questão de remanejar os contratos de aluguel, algo também muito pontuado, dívidas tributárias que podem ser postergadas, ajudando os empresários. Você também é empresário, eu acho que você está acompanhando isso, e outras oportunidades, como, por exemplo, empresas de recuperação judicial. É um momento que teremos aí, infelizmente, algumas empresas que não conseguirão passar por esse momento, e o papel dos escritórios, do administrador judicial, vai ser de suma importância para esse momento ser o menos impactante possível, não só para as pessoas, para os colaboradores, para os fornecedores, mas para a economia como um todo. Me fala um pouquinho, dentro da sua expertise, o que você acha, qual é a sua opinião sobre esse posicionamento, esse momento do setor jurídico? Olha, Bruno, primeiro ponto você muito bem colocou já do início, por si só isso já é uma excelente contextualização da forma que você colocou. Acho que a primeira reflexão naquilo que você trouxe, Bruno, que esse momento que impactou e congelou
segmento de vocês, na verdade, impactou o segmento de todo mundo. Né? Na verdade, não é apenas algo que está impactando o setor jurídico ou, de alguma forma, os advogados como um todo. Né? Se vocês foram congelados, imagina os shopping centers, que estão parados o tempo todo. E se mesmo assim os shopping centers já estão planejados em voltar, cinema não. Então, se imagina as maiores redes de cinema do mundo que estão fechadas até agora. Em todos os lugares do mundo que já foi reaberto, cinema não abriu até agora. Então, na verdade, esse desdobramento ele é um desdobramento muito maior, que vai além apenas da nossa dor isolada. Olhando dessa forma, Bruno, é interessante a forma que você construiu a reflexão, porque eu tenho visto que o segmento de vocês, a atividade jurídica, ela será possivelmente, dependendo dos focos de atuação, uma das que terão um dos melhores beneficiamentos. Você bem construiu aí, nós estamos vivendo um desmonte econômico e social. O desmonte econômico e social passará fortemente pela mão de vocês. Então, se a gente falar do direito jurídico, do direito trabalhista, do direito tributário, do direito empresarial, eu vejo nos próximos meses, na verdade, uma explosão de oportunidades para todos vocês. Porque você bem construiu, e eu lido do meu lado com uma série de segmentos e atividades, e são muitos os setores que terão um derretimento. E esse derretimento irá criar, por um conceito muito tradicional do marketing, quando alguém chora, tem alguém vendendo lenço, vocês serão beneficiados por essa possibilidade. Porque a briga nos próximos meses serão totalmente pautadas em acordos trabalhistas. Olha só, por exemplo, algo que eu vou te dizer claramente que vai cair no colo de vocês, e aí eu estou falando vocês, Bruno, de uma forma ampla, jurídica. Eu de imediato vou falar para você. Você imagina agora a questão da jornada de trabalhos, aonde a maior parte, vamos falar amanhã, se a gente olhar especificamente alguns dos setores, vamos falar que Estado de São Paulo ou cidade de São Paulo começam a tentar a criar a flexibilidade de concessionárias, de shopping center, com 4 horas apenas de atuação. Mas olha o ponto. Você tem 4 horas de atuação, aonde a lei da trabalhista prevê 8 horas de jornada, e você tem benefícios atrelados às 8 horas de trabalho, e você passa a ter 4 horas de jornada. Como é que você faz essa equação no mundo empresarial? Você imagina a janela que será aberta para uma série de fragilidades aí. As empresas estão em pânico em relação a isso. Você possui um contrato de trabalho de 8 horas, como é que você vai fazer essa adequação no salário, no benefício, em todas essas oportunidades, aonde nada foi colocado ainda como medidas provisórias para conseguir suportar esse momento? Mas o que você colocou dessa enorme desmantelamento que terão em diversos setores. Se eu falar para você, somente no setor de bares e restaurantes, somente em bares e restaurantes, no Brasil, nós já temos em 2 meses, do número de bares e restaurantes no Brasil, 20% já fecharam. 20%. A expectativa é que isso chegue a 40%. 40% de fechamento, nós estamos falando aí não somente de demissão, nós estamos falando de falência, nós estamos falando de uma série de coisas, acordos em todas as áreas, em todas as possibilidades. Então eu vejo que do lado negativo desse desmantelamento socioeconômico irá favorecer janelas de oportunidades para o setor de inteligência, como você bem colocou aí, um setor que tem aí uma produtividade de inteligência acima da média. Então, esse é um ponto. Se eu falo pelo outro lado, esse momento também no mercado também está gerando outras oportunidades que serão outras formas de trabalho. Como é que será agora a adequação do home office com o office tradicional? Como será? Isso daí, Bruno, não é apenas trabalhar em cima de um problema. É trabalhar em cima de uma janela nova de oportunidade, de uma nova dinâmica trabalhista, de uma nova dinâmica
de uma nova dinâmica econômica, que nós não temos isso preparado nos nossos acordos trabalhistas, nas nossas formações de empresas, nos contratos sociais. Tudo isso são janelas novas. Absolutamente. Esse ponto que você coloca do home office é algo que eu queria trabalhar com um pouquinho mais para que você trouxesse uma reflexão um pouquinho mais profunda. O mercado jurídico, a gente sabe que ele está mudando muito. Minha agência completa 5 anos esse ano, mas o mercado jurídico ele ainda é carregado de alguns tradicionalismos. Um deles é a questão do home office. A necessidade ou não de ter um escritório físico. Muitos escritórios têm uma corrente de entendimento que eles entendem que sim, que é importante, porque gera segurança, porque gera esse reforço. Mas aí a gente começa a analisar algumas reflexões. O Tribunal de Justiça, por exemplo, está fazendo absolutamente quase todas as suas audiências, se não todas, as sustentações orais, audiências de maneira digital, de maneira correntes. Sempre vai ter o meu ponto aqui não é esse, mas meu ponto é trazer a reflexão, provocar os advogados que o mercado jurídico e as pessoas que consomem, que tomam decisão para essas contratações estão mudando. Então, essa questão do home office, eu queria que você levantasse um pouquinho, porque eu vi que você falou bastante também com outras empresas de arquitetura, de repensar na casa, repensar os espaços, não só para namorar mesmo a casa, mas para atividade física e principalmente para o home office. Explora um pouquinho isso para mim, por Eu favor. acredito, olha, Bruno, eu não acredito, eu tenho um perfil profissional, eu não acredito em rupturas por completo das estruturas que nós temos. Algumas empresas, evidentemente, entenderão que o home office ele não comprometerá tanto assim as suas dinâmicas profissionais, e isso será favorecido. Nós teremos, o que não é uma novidade, na verdade, o que nós estamos passando é uma aceleração, porque toda a inteligência, o diálogo, a reflexão sobre o home office, ele já vem acontecendo já há alguns anos e de forma bem contundente, eu diria assim. Agora o que está acontecendo é uma aceleração. Eu vou responder isso daí, Bruno, de uma forma indireta e vou construir. Sinceramente, eu vou dizer o seguinte, mesmo não falando do Tribunal de Justiça, se nós temos o Senado brasileiro e se nós temos a Câmara de Deputados brasileira, ou seja, se nós temos o Congresso Nacional brasileiro trabalhando em votações e trabalhando em análises de medidas provisórias, todas elas sendo feitas à distância e por plataformas digitais, o primeiro ponto que eu trago é o seguinte, se parte das leis brasileiras atuais estão sendo votadas, discutidas, analisadas em distanciamento via home office, eu não consigo entender o porquê que alguns escritórios de advocacia jurídico não conseguirão fazer. Porque eu não consigo ver um escritório de direito tendo mais relevância e importância do que o Congresso Nacional, do que a Câmara de Deputados que legisla no Brasil. O outro ponto que eu quero dizer é, se nós estamos considerando que o home office ele quebra parte, inclusive, da dinâmica da confidencialidade, da segurança de informações, mas as principais instituições financeiras, Bradesco, Itaú, que são entre os maiores bancos privados do mundo, estão funcionando muito bem no home office e já anunciaram que terão basicamente entre 20% e 40% do seu efetivo nos próximos meses. E aí eu posso levar um pouco mais além, quando a XP Investimentos já anunciou que até o final do ano todos estarão em home office, podendo inclusive mudar a partir do ano que vem quase metade do efetivo. Bem, aqui eu estou falando de pessoas que estão lidando com fortunas, com direitos de confidencialidades absolutamente brutais. Nós estamos falando da gestão do dinheiro, do patrimônio, do investimento do outro. E tudo isso sendo feito hoje em home office. O que eu quero dizer, Bruno? Nem de longe eu vou dizer aqui que o setor jurídico tem que trabalhar de home office. Jamais eu falaria isso.
Mas não entender que também há uma janela de oportunidade que está sendo muito bem utilizada por diversos outros setores que lidam fortemente também com grau de confidencialidade, com grau de segurança de informações, aqui tem um ponto a ser pensado, considerado, e eu diria, inclusive, utilizado como uma oportunidade, porque isso também favorece. Já existem algumas reflexões de metodologias apontando que o home office já também eleva a produtividade, quando isso é devidamente bem feito. Então, existe algo aqui, eu não iria fazer uma inferência dizendo que os escritórios de advocacia deveriam fazer, mas eu vou afirmar que deveriam considerar. Porque quando você tem, eu falo de causa própria, o meu afilhado, ele é deputado estadual no Rio de Janeiro, ele está como responsável em analisar, ele é hoje o líder no Rio de Janeiro para analisar as contas públicas do estado do Rio de Janeiro. Ele está fazendo tudo com o time dele à distância. E nós estamos falando aqui que ele está analisando todas as causas jurídicas, inclusive em relação ao uso do orçamento do estado do Rio de Janeiro. Tudo está à distância, tudo está em home office. Então aqui, Bruno, eu afirmo que há um espaço, sim, que deveria ser considerado e deveria ser questionado. E quando você fala do tradicionalismo, eu vou usar aqui uma figura de linguagem, Bruno, apenas como analogia. Eu falei esse termo justamente para te provocar. Não, eu vou usar esse termo porque eu gosto bastante desse termo que você trouxe. E eu vou usar isso para todos que estão conectados aí a você. Eu vou usar o seguinte. Eu vou usar duas figuras de linguagem como analogia. A primeira delas é o seguinte. Se o Roberto Carlos conseguiu fazer uma live, eu tenho certeza que escritórios de advocacia vão conseguir fazer home office. Porque se o Roberto Carlos, com 80 anos, conseguiu fazer uma live, nós temos que entender que há muito espaço. E vou mais longe. O Bradesco, o segundo maior banco privado do Brasil, entre as maiores instituições do mundo, o Bradesco, até 2 anos atrás, proibia terminantemente o seu corpo de funcionários ter barba e não usar gravata. Todos tinham que usar gravata. Então eu queria só falar para todo mundo que está aí. O Bradesco, o segundo maior banco privado do Brasil, entre as maiores instituições financeiras do mundo, entre uma das instituições mais tradicionais do mundo, liberou a gravata, está em home office e liberou a barba. Então deixa eu fazer um comentário. Tem muito espaço para os escritórios de advocacia, porque até o Bradesco já liberou a gravata. O Safra também, um dos bancos super tradicionais, os mais tradicionais, ele também liberou a gravata. Eu sou da corrente jurídico sem gravata, um direito mais palatável, mais democrático. Eu acho que os profissionais do direito, eles têm uma responsabilidade social. E eu acho que a linguagem tem que estar consoante a esse posicionamento. Falar de uma maneira palatável, ter posicionamentos de responsabilidade social, sim, é extremamente importante e interessante essa sua reflexão. Antes da gente falar um pouquinho aqui no tópico, eu queria falar sobre publicidade e oportunidades. Os colegas que estão aqui nos assistindo, todo mundo sabe que o Código de Ética e Disciplina da OAB, a Resolução 02/2005, no seu artigo 39, ele tem uma série de restrições sobre a publicidade jurídica. Qual é o intuito do código nesse sentido? É coibir um caráter comercial, e sim informativo e educativo para a sociedade, o que eu concordo, o que particularmente eu concordo. Eu acho que a publicidade jurídica ela não é proibida, muitos acham que ela é proibida. Não, ela é regulamentada, e deve ser porque ela tem um compromisso social. E outro ponto da sua live, que eu acho extremamente interessante, eu queria trazer um case prático aqui da BBI, que é um escritório do meu amigo José Tomás, é a questão do termo empatia que você usa muito nesse momento de Covid, em momentos incertos. Empatia, solidariedade e compromisso social. Compromisso social. Nós já tivemos uma conversa que eu lembro que lá atrás você me deu uma visão como empresário
que me fez refletir sobre a questão da quarentena, não quero entrar nesse aspecto, mas como você, além de um profissional, você é um ser humano incrível nas suas reflexões. E esse escritório, saiu até uma reportagem deles na CNN, conteúdo informativo, onde eles estão prestando assessoria pro bono para profissionais da saúde com dúvidas jurídicas e para pessoas de baixa renda, principalmente empregada doméstica que foi demitida, pessoas que estão com dívidas com seus aluguéis, enfim. E eu achei uma iniciativa incrível, que está muito paralela, que vai muito de acordo com o seu entendimento. Me fala um pouquinho o que você considera, não apenas como compromisso social, mas como oportunidades de publicidade com essas 3 palavras-chave que você sempre aborda em suas palestras. Bruno, primeiro, é sempre um grande prazer poder participar de uma live onde a condução é feita de forma muito inteligente, muito precisa. Isso faz a produtividade ser mais interessante. Eu vou fazer primeiro um comentário. O escritório de seu amigo, depois você bota em contato, que talvez eu precise também de uma assessoria pro bono aí, de perdas, de uma série de coisas, que talvez eu esteja aí na pauta de ajuda dele, tá? Depois a gente fala sobre isso aí. Então, vou já deixar a dica aí. Deixa eu te dizer algo, Bruno. A primeira coisa é o seguinte, eu sempre gosto Eu tenho uma característica, Bruno, que você conhece muito bem. Eu sou um indivíduo muito pragmático nas minhas reflexões. E o que eu quero chamar a atenção é que eu tento tirar sempre um código de romance, de poesia e de dor. Quando você diz sobre a regulamentação da comunicação, da publicidade, do setor jurídico, digamos assim, ou então aí da área dos advogados, eu tendo a estar totalmente alinhado com você. Eu vejo que existem algumas atividades onde o poder de condução da comunicação pode ter um seríssimo papel aí de influência, porque vocês gozam de uma credibilidade, então tudo o que fala nesse setor tem que ser regulamentado mesmo, eu concordo. Mas o que eu quero dizer é que não são só vocês, né? O mesmo tipo de regulamentação acontece com os hospitais, acontece com os laboratórios clínicos. Eu faço consultoria para laboratórios onde existe um código de regulamentação severa para você falar com o dermatologista, para você falar com o médico. E aonde existem causas trabalhadas aí pelo direito, pelo jurídico, que podem ser severas. Então você veja... Desculpa. Oi? E regras de compliance que são super ferrenhas também, né? Absolutamente. Então, regras de compliance muito fortes em diversos. Eu faço atualmente consultoria para uma empresa do estudo de DNA, que os compliances são absolutamente severos. Então, dito isso, Bruno, eu absolutamente estou alinhado. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Saúde, jurídico, tudo isso tem um poder de condução da nossa reflexão muito forte. E isso precisa ser verdadeiramente regulamentado. Uma vez dito isso, a responsabilidade social, quando ela se torna uma voz de atitude, de essência da empresa, não tem a ver com publicidade. Não tem a ver com publicidade. Porque eu vou aqui claramente dizer, um escritório que se posiciona, não vou falar especificamente do escritório do seu amigo, mas um escritório que se posiciona fazendo pro bono para a empregada doméstica, sinceramente eu vejo que não tem nenhuma condição que ele está fazendo aqui uma comunicação de publicidade para uma grande empresa, porque vai contratar, porque está se sentindo... ficou feliz de ver um escritório fazendo pro bono para uma empregada doméstica. A gente sabe que o encadeamento para uma contratação não viria aí. Isso daí é uma voz de uma atitude social. E como voz de atitude social, Bruno, nós precisamos entender algo que é fundamental. De uma forma geral, são muitas as empresas em setores e atividades e profissionais que sempre têm muito receio dessa linha tênue, a linha que está dizendo o quão verdadeiro é aquela entrega social ou o quanto aquilo pode estar parecendo que é uma comunicação, uma publicidade. Eu digo o seguinte, Bruno, na dúvida, faça. Haja de forma responsável social.
e encontre a oportunidade que mitigue exatamente qualquer tipo de interpretação equivocada. Ainda mais quando se fala no seu setor e na sua atividade, onde vocês são treinados e farejados para mitigar que vai dar problema. Então, se vocês são treinados e farejados para isso, façam uso exatamente dessa competência única que vocês possuem, mas não deixem de encontrar alternativas que deixem mais claro o nosso papel de responsabilidade social. Não há mais a possibilidade de uma janela de dúvidas e questionamentos em relação à nossa responsabilidade social individual, individual coletiva e a nossa responsabilidade empresarial, como gestores, como donos de escritórios de advocacia. Aquilo que acontece ao nosso redor não é mais apenas, na verdade nunca foi, responsabilidade somente dos órgãos públicos. Nós precisamos entender o nosso papel nessa trama afetiva de reconstrução do nosso papel social. E não é suficiente apenas ser no nosso campo individual. Nós temos que também fazer no nosso campo empresarial, no nosso campo de líder, no nosso campo de gestor, onde a nossa capacidade de reverberação, influenciando a cadeia, é muito maior. As empresas serão cada vez mais, eu diria, questionadas, analisadas, também pela sua entrega de uma voz social, seja ela qual for. Nós precisamos assumir isso de uma forma plena, corajosa, ousada. E valo mais, Bruno, se em algum momento essa atividade de vocês tiver uma regulamentação de compliance que seja um pouco mais severa, trabalhem com as competências de vocês para conseguirem gerar uma flexibilidade, para conseguir garantir com que vocês sejam capazes de fazer essa atividade social. Vou te dar um caso agora muito rápido de hoje. Hoje, literalmente hoje, eu saí na parte da manhã, em frente à minha casa, que é o máximo que eu vou. Esse é um outro ponto da minha consciência. Padaria. Virei para o gerente da padaria, eles tinham acabado de colocar uma série de coisas, falei, o que vocês estão fazendo com essa alimentação nesse período? Continua a questão da legislação brasileira? Ah, continua, a gente não pode doar. Mas e para as ONGs que estavam sendo permitidas, né? Porque durante um bom tempo, ONGs cadastradas podiam passar e recolher de restaurantes, etc. Não, não pode mais. Totalmente cancelado desde o ano passado. Olha que ponto a gente chega. Nós estamos num flagelo social, nós estamos numa debandada da estrutura sócio-brasileira, e você tem restaurantes, padarias, bares que não podem doar nem para o morador de rua aquela alimentação. Eu entendo, Bruno, de absolutamente tudo do que isso pode gerar de compliance, se a comida estiver estragada, fizer algo. Então, o que você faz? Legisla no estabelecimento, para que ele seja a responsabilidade se estiver fazendo alguma coisa. Mas você proibir por completo a doação de alimentos, de alimentação, daquilo que tem de excedente, o Brasil é um dos países com maior excedente de alimentação em bares e restaurantes e padarias e panificações, porque é proibido, por lei completa, você fazer a doação. E parte desses estabelecimentos podiam ter uma voz social de alimentar ONGs, escolas, uma série de questões que podem ser feitas aí. Então agora, Bruno, eu vejo que talvez até enquanto setor, o empenho de vocês, o empenho do setor jurídico, deveria também trabalhar agora para encontrar aonde eu posso ajudar, até pro bono, para criar uma possibilidade de uma flexibilização em algumas oportunidades que se tem na voz social, que criam muitas dificuldades, que criam muitos obstáculos nesse dia a dia. A abordagem que você traz, eu trouxe aqui publicidade, mas teve um caráter muito holístico, teve um caráter cultural, que eu acredito que seja essencial para a gente mudar como sociedade. Muito bom. Eu acho que o coronavírus terrível, momento terrível, que o mundo inteiro está passando, que vamos superar, com certeza,
mas que traz também aí algumas reflexões até filosóficas, eu não quero entrar nesse mérito, para a gente, como a gente vai agir É daqui isso aí. para frente. 3 palavras-chave que eu gosto muito das suas lives, do seu discurso: empatia, solidariedade e humanização no discurso. É tão importante isso que você pontua, Fê, que eu vou trazer um escritório aqui que é case no Brasil, que é o Matos Filho. O Matos É Filho verdade. é o maior escritório do Brasil, um dos maiores escritórios do Brasil. Eles têm um departamento só de projetos sociais e ambientais. É Então, isso se a gente mesmo. está falando de um escritório desse porte, ele entende que é algo que deve ser não apenas usado de uma maneira... o marketing precisa fazer projetos sociais. Não, está imerso na cultura de maneira genuína, de maneira absolutamente Exatamente. genuína. Trazendo esse paralelo, algo que é você fala com muita tranquilidade pela sua expertise, pela sua experiência, é o mercado de luxo. O mercado de luxo é um mercado, trazendo um pouquinho desse contexto contemporâneo, já passou por 2 grandes guerras, já passou por outras epidemias, e é um mercado que se sustenta, se reposiciona, se sustenta. Aqui uma frase que você usa muito, de autoria do Dom Helder Câmara: feliz de quem entende que precisa mudar muito para ser sempre o mesmo. Mas aqui que vai minha provocação para você, Fê. Como o mercado de luxo, que é um mercado que muitas das suas marcas são seculares, atravessaram por todos esses problemas, estão posicionadas até hoje de uma maneira sólida e de uma maneira que geram desejo, que geram solidez. E como isso pode ser transpassado para uma reflexão prática para os advogados, para os escritórios que estão nos assistindo? Bruno, são muitos os códigos. A atividade do luxo, que é a minha matriz de inteligência profissional há basicamente 30 anos da minha vida, são 19 anos com a MCF Consultoria e mais todo o meu tempo executivo. A atividade do luxo, ela tem características e atributos que a diferenciam, onde parte delas você colocou aí, que estão muito associadas à resiliência, à capacidade de se manter contemporâneas, ou seja, fazem a tradução do tempo presente, possuem uma obstinação, uma obsessão pelo nível de detalhes, não negociam a qualidade da entrega do seu produto e serviço, isso é inegociável, possuem um comprometimento imperativo com a excelência, com a excepcionalidade, o patamar da diferenciação em todos os momentos. E ela tem 2 outras características que eu gosto sempre de enaltecer. A primeira delas é o conceito do timely, que em inglês quer dizer claramente entender rapidamente o senso de oportunidade. O que está acontecendo agora que eu posso abraçar como oportunidade e usar isso como um elemento de diferenciação? Então, vou usar aqui um exemplo pontual agora, do timely. Era muito natural que numa pandemia como essa, nós esperávamos, enquanto sociedade, que as empresas de maior penetração mercadológica, que possuem aí uma reverberação muito grande de base de consumidores, as Unilever, as Johnson Johnson, as empresas de carros, as Ambevs da vida, todas essas empresas que lidam com um volume muito grande, né? As empresas de consumer goods, as PepsiCos, as Coca-Colas da vida, porque a base delas de penetração mercadológica é muito grande. Nessa pandemia, a primeira empresa que parou uma fábrica no mundo e começou a produzir álcool em gel foi o grupo LVMH, com a fábrica da Dior, na área de perfumes. Olha que coisa interessante. Uma empresa como a LVMH, o maior grupo de luxo do mundo, não esperou ninguém fazer. Não esperou alguém pedir. Não leu o que alguém estava fazendo e depois foi aprimorar para fazer diferente. Não. Tomou a decisão e foi. Nós estamos vendo uma série de doações que estão acontecendo, belíssima doação do Itaú, belíssima doação do grupo da Magazine Luiza, tantas outras empresas fazendo movimentos muito bons e solidários. A Hermès, marca de luxo, foi a primeira marca a fazer uma doação de 22 milhões de euros. O grupo LVMH foi a primeira atividade profissional a comprar 44 milhões de máscaras. Eu vou repetir, não foram 44 mil, foram 44 milhões de máscaras. O que eu quero dizer? Esse é o conceito que eu chamo do timely.
É quando você abraça o senso de oportunidade na hora e não olha para o lado, não se espelha em ninguém, não estuda o benchmark, não usa como indicador. Você faz. A segunda outra característica que eu vejo que vale a pena enaltecer é a capacidade de correr riscos. As marcas de luxo, elas acreditam fortemente na necessidade do novo, de arriscar o novo, de exercitar a nova possibilidade. Quando eu uso essas referências e essas inteligências disponíveis, eu posso fazer uso delas como um indicador e um balizador de reflexão profissional em qualquer segmento. Eu posso usar isso no chocolate, posso usar isso no carro, e eu posso usar isso com os escritórios de advocacia. Eu já fiz alguns projetos ao longo desses 19 anos, que pode ser em diversas possibilidades. Uma obsessão por excelência que pode ser traduzida em repertório, atitude, postura, código de como se expressar enquanto marca, enquanto uma atividade. Eu posso utilizar os códigos da gestão do luxo na possibilidade de inteligência, já quando você colocou agora há pouco aí sobre a Matos Filhos, mas não vou usá-los como exemplo, que são tantos outros, mas vou usar algo que você trouxe. Timely é a gente começar a perceber se o mundo jurídico está se antecipando para entender dessas novas movimentações mercadológicas que estão se colocando disponíveis. O conceito da ocasião e não da posse. Você imagina, no setor da inteligência jurídica, somente da relação locatário e locador, onde foi tudo pautado na locação tradicional, agora você veja hoje nos conceitos do Airbnb, nos conceitos hoje da utilização temporária. E da mesma forma, se o conceito foi colocado nas concessionárias que eles só vendem, mas daqui a pouco as concessionárias vão alugar. E se eu estiver falando sobre o direito ambiental, o direito da locação, o direito da não mais posse, tudo isso ganha uma prerrogativa nova de competências possivelmente a serem trabalhadas e desenvolvidas que não estão disponíveis com clareza em diversas outras frentes de trabalho. As empresas de luxo, nesse exato momento da pandemia, rapidamente se tornaram uma voz de expressão mundial, onde elas lideram hoje, basicamente, as principais iniciativas que estão acontecendo. Eu tenho falado muito que quando agora se fala da pressão ambiental, empresas como Mercedes-Benz, o ano passado já tinham apresentado o seu tratado de 20 anos, chamado Ambition 2039, 2039, onde a Mercedes tem um compromisso de 20 anos de se tornar a primeira montadora 100% elétrica do mundo. Eu estou falando da maior marca de luxo do mundo na área de carros. A líder total, se antecipando, não esperando com que alguém cobre dela. Então são muitos os elementos de aprendizados que se podem ser traduzidos, levados, transferidos para qualquer tipo de segmento e atividade, inclusive o segmento de atividade jurídica, quando se fala de resiliência, contemporaneidade, atemporaneidade. Vou te falar uma outra coisa, a quantidade de escritórios, Bruno, que você conhece, que foram monstros no Brasil, que foram gigantes no Brasil e que simplesmente ao longo do tempo envelheceram. O tempo ficou pesado. Não conseguiram fazer a transição geracional para se manterem ainda como grandes referências. Não, porque deixaram passar a capacidade da atualização do tempo presente, dos novos temas, das novas leituras que são necessárias. E as marcas de luxo, quando elas alcançam esses patamares que você colocou, que atravessam o tempo, elas têm muito a ensinar a cada um de nós. Absolutamente. A sociedade muda, as relações comerciais mudam, o ser humano muda. E o direito e os escritórios, eles têm que estar paralelo ao que está acontecendo. Absolutamente. O comportamento de consumo de informação mudou muito. Como eu pontuei no início da nossa conversa, o tomador de decisão hoje das empresas que contrata, o gerente, o coordenador, o diretor jurídico, é cada vez mais jovem. É uma pessoa que quer uma linguagem cada vez mais palatável, uma solução jurídica cada vez mais ágil. Talvez ele queira encontrar um artigo, uma comunicação no LinkedIn, uma empresa que tenha uma linguagem, né, que tenha uma linguagem mais convidativa, mais objetiva,
Até a Mercedes, que é uma marca alemã extremamente tradicional, mudou tanto, se reinventou tanto, porque um escritório não vai mudar. Exatamente. Porque o mercado mudou, as reflexões mudaram. Outras oportunidades que você pontuou. Quantas oportunidades aqui, que quem está nos assistindo assiste, por novas empresas surgiram? O iFood, o Uber, que é uma das principais, se não a principal empresa de transporte que não tem um carro próprio praticamente, e que hoje está discutindo a questão do vínculo trabalhista dos seus motoristas, né? Falei do iFood, falei do Uber, Mercado Livre, que acredito que esteja aí numa onda de vendas absolutamente gigantesca. Então, e essas relações e-commerce? Exatamente isso. Quem ajuda os conflitos? Quem ajuda nos litígios? O advogado tem que entender. O comportamento de consumo de informação mudou. Por quê, Fê? Muito bom. O que acontece? Eu sou advogado, você sabe disso. Quando eu me formei na faculdade de Direito, qualquer faculdade de Direito, eu acredito que hoje, não forma advogado com uma visão holística de negócio. O advogado, o seu serviço, ele não começa e não acaba com o seu serviço jurídico. É uma cadeia de valor. Onde a secretária tem papel importante, onde o estagiário tem papel importante, onde a pessoa que serve o café tem um papel fundamental. Então, faltam reflexões nesse sentido. Falta uma maturidade nesse sentido para esse setor estar cada vez mais paralelo a essas tendências. Que nem você falou, vários escritórios ficaram obsoletos. Fê, eu adorei. Adorei. Não, olha, Bruno, só um ponto aí que você trouxe, que eu quero trazer, que eu achei importante. Você foi muito perspicaz. Você veja, se a gente olhar para a atividade de vocês, há um distanciamento muito grande ainda da discussão do direito da internet, com certeza, do direito da venda do e-commerce. Tudo isso são... Agora, não é porque existe uma falha. Isso são novas competências que estão sendo geradas num ritmo de velocidade muito grande e que demanda verdadeiramente, e você usou um termo que eu gosto muito, uma capacidade de um profissional que seja mais holístico. Eu vou te dizer, Bruno, algo. Eu sou formado em administração. Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. E, evidentemente, eu tive minhas cadeiras de direito, né? Como administrador, você tem. Eu vou te falar de algo, Bruno, de muitos e muitos anos atrás. Na verdade, é porque eu sempre tive esse perfil meio também muito questionador, etc. Né? Isso é um traço meu. Eu lembro das minhas aulas de direito, nas minhas provas de direito, eu tinha um hábito de fazer, geralmente, interpretando a prova e escrevendo. A professora, quando vinha me dar a nota, que queria me acabar, ela falava, não, mas você não usou o Código Penal. Eu falava, mas está errado a minha interpretação, a forma que eu interpretei e a forma que eu usei o princípio da reflexão está equivocada? Ela parava e falava, não, mas você tem que usar exatamente o que está no código. Eu falei, gente, deixa eu falar. Eu vou ser um administrador. Eu preciso pensar de forma holística. Eu preciso pensar de forma estratégica. Eu não posso pensar apenas pelo engessamento. Então você veja, se nós não formos capazes de entender, é que nem médico, Bruno. No passado, o médico foi planejado para não soltar lágrimas. Hoje, ninguém tem mais paciência de lidar com o médico que não seja humanizado. Ninguém está com saco de lidar com o médico que fala que da sua cara qualquer coisa. Não. A gente quer pessoas que se relacionem, que construam relacionamentos, que consigam ter empatias, que sejam generosos, que tenham atitudes de afeto. Isso não quer dizer que nós não temos que ser convictos, seguros, firmes naquilo que nós temos que orientar. Mas essa coisa que advogado, terapeuta e médico não pode se relacionar com seu cliente, porque em hipótese alguma pode ter ali uma transferência de afeto. Deixa eu me perdoe, gente. Isso é pré-histórico. Nós estamos lidando eu diria quase numa nova dinâmica social, onde se demanda relacionamento, aonde se demanda empatia. E empatia não quer dizer você se relacionar com o outro pela sua perspectiva. Empatia é o contrário. É você se relacionar com o outro da forma que o outro é, da forma que o outro se espera, da forma que o outro tem como expectativa. Senão, a gente continua de uma forma pré-histórica. Que é a questão da conectividade para qualquer relação humana. Eu acho que, mais uma vez, eu volto
até numa fala sua, Fê, de uma live que eu assisti, que você pontua de uma forma muito... algo que me marcou, que eu não consigo... sempre, quando tem oportunidade, eu passo à frente, isso que você falou, que é antigamente, antes da Covid e pós-Covid, né? Vai ser um marco aí histórico, nos livros de história, eu acredito. As pessoas já estavam numa falta de conectividade, de relações genuínas muito grande. O que mudou? Sim. Veio só a porra de um vírus, como você fala, e realmente você ficar na frente de uma tela o dia inteiro, você vai continuar na frente de uma tela o dia inteiro. Então, essas relações, essa conectividade, essa questão verdadeira da relação, isso não só no pessoal, mas eu estou falando também no profissional, eu acho que nunca Exatamente ficou isso. tão escancarado que o ser humano não é uma ilha. E as Muito empresas bom. não são uma ilha. E sim, Exatamente nós isso. precisamos de contato. E ainda mais nossa cultura, sem falar da nossa cultura. A Exatamente gente tem um isso. problema agravante, aí sim, por causa da transmissibilidade, pela nossa cultura ser uma cultura muito sinestésica, de pegar, Isso mesmo. beijar, tocar. Mas eu acredito que cabe essa reflexão a partir de Muito, agora. muito mesmo. A questão da Não, concordo plenamente. conectividade. Pessoas precisam de pessoas. Fê, mais uma vez, eu adorei. Obrigado, Bruno. A gente está começando um bloco aqui de BBD Lives. Você foi o primeiro, não tinha como Que começar bom. de maneira melhor. Feliz com isso. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Semana que vem, na quarta, Fê, dia 10, a gente vai falar com a Jaque Araújo. Jaqueline Araújo, você conhece Que bem a bacana. De Jaqueline Araújo. imagem, muito bom. A gente vai falar sobre imagens, a importância dos aspectos da comunicação não verbal para os advogados. Muito bom. Mais uma Jaqueline, vez... grande parceira minha, grande parceira da MCF. Profissional incrível. Participem todos que estão aí conectados. Jaqueline é incrível. Muito bacana. Fê, obrigado, que honra poder falar Parabéns, com você, Bruno. que Obrigado. privilégio. Obrigado não Não, só pelo privilégio profissional que mesmo. você é, mas pelas Obrigado. reflexões de maneira humana que você traz. Sou seu fã. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fique um bem. beijo. Parabéns aí, tá? Um abraço ao seu time. Obrigado, Bruno. Até Obrigado. logo. E